Oi, gente. Hoje nós vamos fazer uma divulgação da nossa pesquisa que a gente está fazendo de um projeto. E aí, no caso, essa divulgação que a gente vai fazer, a gente também vai ter o cuidado de fazer tanto a autodescrição como também a audiodescrição. E também nós queremos informar que a legenda está ativa, então, para aquelas pessoas que precisarem ou quiserem legenda, o vídeo vai estar disponibilizado como legenda também. Então, antes de começar, eu gostaria de informar que neste momento, nós estamos numa tela onde há 5 quadros, quatro quadros estão com pessoas, que são as pesquisadoras, que logo depois vão se apresentar, e um quadro está com a letra A, que é a Ana Carla de Souza Campos. Então, para iniciar essa divulgação, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação em slide, que é onde a gente vai basear toda a nossa fala dessa pesquisa, né, dessa divulgação de pesquisa. Pronto. Está aparecendo para vocês o slide. Esse primeiro slide, ele tem um fundo de cor laranja, tem o nome do projeto, que é Citação Ficção em Dança como Memória, Pesquisa, Formação e Criação em Histórias das Danças. É uma abertura de processo de pesquisa e tem a informação de que esse projeto ele é apoiado pelo 9º Edital das Artes de Fortaleza, CEPUTFOR, pela Lei número 10.432/2015, e no lado direito do vídeo tem o brasão da cidade de Fortaleza, com o nome Cultura embaixo, fazendo referência à CEPUTFOR, a Secretaria de Cultura de Fortaleza. Agora nós somos as pesquisadoras, é um slide, e os próximos slides eles vão ter fundo branco. Nós somos as pesquisadoras Ana Carla de Souza, Débora Santos, Gleiciane Oliveira e Pietra Black. Eu vou aproveitar para fazer minha autodescrição. Então, eu sou Carla, eu sou uma mulher negra, não retinta, uma mulher cis. Eu estou com os cabelos amarrados no alto da cabeça, tenho um cabelo bem encaracolado, estou de vestido laranja, tenho os olhos fundos, as bochechas grandes, o nariz grande, os lábios finos, e atrás de mim eu coloquei embaçado, tá um efeito de vídeo embaçado. Próxima pessoa, pode se apresentar. Oi, gente, eu sou a Débora Santos, eu vou fazer minha audiodescrição também. Eu sou uma mulher negra, né, de pele retinta, estou com os cabelos soltos na altura dos ombros, eles estão, né? Eles estão um pouco avermelhados, estou um pouco ruiva neste momento. Estou de vestido com alças, só as alças aparecendo, de cor amarela, e atrás de mim é um fundo branco, uma parede branca. É isto. Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Gleiciane Oliveira, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, não retinta, de cabelos caracolados, o cabelo está do lado, de óculos, o nariz um pouco avantajado, e uso um brinco na ponta, tem um búzio. Estou com uma blusa colorida, e atrás de mim tem um quadro marrom e um quadro preto. Oi, galera, sou Pietra Black, vou fazer minha autodescrição. Então, sou uma travesti preta, retinta, né? Tenho um cabelo cacheado, crespo, preto, curtíssimo, 2 alargadores nas orelhas, né? Um preto e o outro dourado, prateado. Né, estou usando um colar que também é prateado, uma blusa que vai no joelho, né, que são 2 cores, sim, 2 tonalidades de cinza. Estou aqui atrás de mim, né, o que está atrás de mim é um colchãozinho para a gente dar um saltozinho. E é isso. Então, vamos lá. O próximo slide, ele
descreve as ações do projeto. Então, nós tivemos estudo, pesquisa e preparação das ações. Nós realizamos 5 entrevistas, conversas com artistas docentes. Nós fizemos a elaboração de planos de aula para cada público. Nós tivemos 2 oficinas, com 20 horas cada, 3 masterclasses, de 1 hora a 2 horas cada. A gente vai fazer ainda uma roda de conversa, e nesse momento a gente está fazendo a abertura do processo por meio da publicação em vídeo. Próximo slide, a gente já vai contar para vocês sobre a linguagem e as artistas da dança que fizeram parte desse projeto de pesquisa, né? O projeto de pesquisa, ele tem um objetivo que é fazer estudos de mulheres negras na dança e de linguagens, né, de danças negras, e esse estudo a gente iria fazer a gente iria compartilhar com outras pessoas, o que a gente estudou e como a gente transformaria isso em aulas, seja para crianças, seja para artistas, seja para outros docentes. Então, nesse slide, a gente está com 4 quadros. Então, o primeiro quadro é da Ama Mizani, que é uma artista negra, é uma artista da yoga kemética. Ela está, esse quadro dela tem ao seu arredor tem uma armadura, uma moldura marrom. Ela está na posição da imortalidade, está com roupa azul, ela está em cima de uma esteira e ela parece estar num ambiente natural. E no seu cabelo ela também tem um turbante. Essa é a primeira foto. A segunda foto, que tem a moldura azul, é da Catherine Dunham. Ela está de vestido preto, numa posição de dança, em pé, de corpo inteiro, um salto alto e um adereço na cabeça de pena preta. Na outra moldura, na laranja, nós temos a Ivana Motta, uma professora universitária e artista da dança também. A foto dela é uma foto de rosto. Ela está com os cabelos crespos, Black Power, né? Ela está com uma faixa, com brincos e com a mão no queixo. E a outra foto, de moldura amarela, é referência ao stepping, né, que é o step show, que são 4 bailarinos negros com roupas pretas e tênis preto e branco. Então, essas são as artistas e a linguagem de dança que a gente pesquisou, né? Então, cada uma de nós escolhemos, né, quem a gente iria trazer para o projeto de pesquisa. Então, a Gleiciane trouxe a Ama, eu trouxe a Catherine Dunham, a Débora a Ivana, e a Pietra trouxe o stepping. Quando a gente fez esse processo, a gente tanto fez um estudo, né, de leituras, de textos, de imagens, mas a gente também experimentou a gente dar aula uma para a outra. Então, a gente fez uma referência a uma artista e a gente começou essa pesquisa tanto fazendo um levantamento, né, histórico, um levantamento de texto, um levantamento de imagens, de vídeos dessas pesquisadoras dessa linguagem, e aí depois a gente fez uma aula para outra, a gente deu uma aula para outra, para a gente poder conhecer as nossas metodologias de ensino, né, como é que a gente ensinava sobre aquilo que nos interessava uma a outra, porque isso ia contar muito na hora da gente elaborar planos de aula, elaborar metodologias de aula para dar para outros públicos, né? E a gente também queria fazer uma composição coletiva, né? De como é que a gente consegue fazer uma produção de conhecimento a partir de 4 interesses diferentes dentro da dança negra e a partir de 4 modos diferentes de operar, né? Então, a gente, além da gente ter se fixado nessas pessoas e nessa linguagem, a gente também tentou se fixar naquilo que a gente traz para dentro de sala de aula, né? daquilo que a gente faz pesquisa. Alguém quer falar alguma coisa ou eu posso passar? Não, eu ia só complementar, né? Que tu ainda vai falar especificamente um pouco sobre cada uma ou não? Já é para o próximo? Não, depende do que eu for provocada pelas falas, aí pode ser que eu complemente também.
Não, é que eu só... Eu acho que foi ali, né? Como foi o início da pesquisa, foi um momento muito de... A gente teve os processos dos estudos, né? Das leituras e tal, para pensar essa metodologia. E foi muito importante ver que entre nós já existia uma diversidade de como poderia ser trabalhado, uma diversidade metodológica, né, que eu estou querendo dizer, assim. Então, acho que foi o primeiro contato que a gente teve entre nós quatro, assim, né, e ainda dentro de uma perspectiva diversa, uma diversidade ainda dentro de um grupo pequeno, né? E aí logo em seguida a gente vai trazendo outras pessoas, mas eu acho que foi muito importante esse início, assim, né? Acho que a gente se entender enquanto uma coletividade que estava pensando metodologias, né? E entender o que a gente também já trazia para a pesquisa, né? O que a gente já trazia de outras experiências que somavam com o que a gente estava iniciando ali, né? Tateando ali, né? No início. Era mais isso mesmo. E também é interessante também foram as aulas, né? Porque cada aula teve uma individualidade, uma característica de cada uma, assim. E fora, inclusive, as experiências que é fora de sala de aula, né? Eu estou me lembrando aqui da experiência da aula da Débora, né? Que foi um processo, assim, super lindo, maravilhoso, que eu tive que participar à distância por questões da vida, assim, mas ali tentando participar da mesma forma, assim, é engraçado, porque por mais que eu não estivesse presencialmente, mas a minha atenção toda estava naquele processo que ia ocorrer, né? Então, eu estava todo tempo olhando o WhatsApp, olhando as fotos, olhando com a minha bacia, né? Andando com a minha bacia pela cidade, e aí é engraçado, né? Isso. A aula também da Pietra, que foi uma aula super puxada e a gente foi super divertida, porque a gente nunca tinha dançado stepping, né? Então a gente foi uma aula que exigiu o físico da gente, exigiu a gente conhecer, e a aula da Pietra não tinha como ser feita se ela não fosse conhecida a história, o conto, e ao mesmo tempo a experimentação corporal. Então, isso é da própria metodologia da Pietra, né? E que foi muito, e que a gente trouxe muito isso para as outras ações do projeto. A aula da Gleice, que foi a trajetória, onde a gente fez, né, a partir de simbologias, as nossas trajetórias e as experimentações também de corpo, a partir de algumas imagens da yoga kemética, né? E aí é interessante, e a minha aula foi mais ou menos eu dizendo de como é que eu projetava as minhas aulas, né, no que eu pensava, aí eu trouxe muito o livro, a leitura, né, que são coisas que me atravessam fortemente, e aí e é interessante porque quando a gente vai experimentar isso em outros espaços, a gente vê o que a gente pensou de cada uma, né, para poder tanto para poder a gente se estudar, como também para a gente estudar com outros artistas, né, e formar outras pessoas nesse processo de metodologia, né, de metodologia, de formação e de criação em dança, assim, que eu acho e é difícil não, e eu acho que para a gente conseguiu se entrelaçar ao mesmo tempo que a gente conseguiu se entrelaçar, a gente conseguiu entrelaçar também as nossas referências, né? Que é a Ana Mizani, a Caterine Dan, a Ivana Mota e o Stepping. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma mescla, né? Uma mistura ali que trouxe para a gente experiências muito boas que foram usadas posteriormente, assim. E aí, gente, vocês lembram que isso aí faz tempo que aconteceu, né? Foi uma das nossas primeiras ações. Foi uma das primeiras ações, foi esse estudo, essa pesquisa e essa troca de aula. Nossa, eu lembro. Para mim, assim, a vivência, né, foi entender como é que o step chega para outras corpas, né? Porque o step é uma dança que não é trabalhada, né, aqui e tal. Aqui no Nordeste, né? Não sei se no Brasil todinho, mas me arrisco a dizer que no Brasil todinho. É uma dança que ainda não é estudada, né? Não é muito vista aqui.
Então, tipo, para mim é uma carga muito importante, muito gratificante, assim, vivenciar, né? Porque é entender a metodologia através de pessoas que já estudam isso e que vai me dar um retorno, né? Um retorno bem mais aprofundado, né? No que é que eu posso melhorar, onde é que eu posso caminhar, né? E tal. Então, o STEP para mim, né? Quando eu saio da minha zona de conforto, né? Que é as Fortalezas, que é o grupo no qual estuda isso, né? Junto comigo, e passo para outras pessoas, né? É uma outra vivência, assim, é um outro contexto, né? Aí, isso, assim, para quando eu vou dar aula, né, já é muito mais, qual é a palavra? É muito mais, assim, nítido do que é que eu posso fazer e quais são as possibilidades que eu tenho, né, a mais, e o que é que eu sei que eu já não vai rolar, assim, tipo, eu pegar uma turma infantil que eu vejo, assim, que não vai dar certo, certas coisas do STEP, aí eu, não, já tenho que me adaptar, né, a gatinha já tem que se adaptar. E através das vivências, assim, que a gente foi tendo nas oficinas e tudo mais, eu senti muito, assim, que a minha adaptação, ela se torna mais rápida agora, e eu entendo melhor, assim, o que é que eu posso fazer, metodologicamente falando, assim, ó, de 7, 8 dentro da sala com o step. Porque também é uma das que exige muita resistência física, né? Verdade, Pedro. E trazer a Mamizane para vocês nessa experiência que nós tivemos foi bem interessante, assim, esse processo de conhecimento do nosso próprio corpo, né? Que muitas vezes está na dança do step, ou nas danças da ida e volta da Ivana Mota, ou da Catherine Dunham, ou da calmaria da Ama Mizani, né? Porque é você se reconectar com você mesmo, né? Dentro da yoga kemética que ela nos traz. Várias poses, né? E são poses que vêm lá do continente africano, trazendo um pouco essa trajetória do continente africano, chegando até aqui, né? Foi bem importante e interessante vivenciar isso com vocês. Eu acho que a gente já pode passar para a próxima fase da pesquisa, né? Vou passar, tá? Pronto. A gente agora está com um quadro novo que tem escrito entrevistas com artistas docentes em dança de Fortaleza. Tem uma imagem na vertical, que foi um momento que a gente se encontrou com a Janaína Bento, né, que foi uma das entrevistadas, né, professoras entrevistadas, e a gente teve contato não só com a Janaína, mas com a Tayana Tavares, com a Clarissa Costa, com a Mandira e a Patrícia Lopes, né? A gente teve alguns formatos desses encontros, tanto online como em praças públicas da cidade de Fortaleza. Os nomes das praças é o Parque Dom Aloysio Loscheider, Itaoca, Praça Leonilson, na Maraponga, e a Praça 11 de Novembro, no Curió. Essa ação das entrevistas, eu acho que, para mim, assim, né, e para a gente também, foi muito valiosa, assim, de diversas formas, né? Porque foi exatamente nesse momento que a gente saiu um pouco dessa relação de um coletivo um pouco mais fechado, assim, né? Da relação só entre nós quatro, e a gente pôde vivenciar com mais outras mulheres negras, né? E que foi exatamente nesse momento que a gente pensou assim, como é que a gente vai nomear essa ação, né? De estar trazendo essas outras pessoas, né? E aí foi quando a gente conseguiu pensar no Imaginários em Ensinos e Poéticas Negras, né? E aí eu acho que esse nome, e junto com essa ação, acho que faz muito sentido, porque foi exatamente o momento que a gente pôde acessar o imaginário de ensino que essas mulheres negras têm nas suas práticas, né, enfim, nas suas aulas, né, e entender isso como uma poética mesmo, né, como um fazer, né, entender a sala de aula como um lugar de criação também, de possibilidades, de mecanismos, de estruturas. Enfim, a gente teve, e cada uma pode trazer o seu mundo, né? A sua poética, as suas referências, os seus modos. Né? Eu lembro muito que a Thay falou que pesquisa o polidense, né? Que tem um grupo de mulheres negras na cidade
que investiga, né, essa relação desse corpo negro com essa dança, as questões da erotização que se coloca sobre os corpos negros, né, como ela ressignifica esse lugar, né, ao estar junta de outras mulheres negras. Enfim, a gente pode discutir tanta coisa nesses encontros, inclusive deslocar alguns, e aí acho que entra a coisa do imaginário, né, que a gente desloca alguns elementos ou signos que em outras danças elas podem ser colocadas de um jeito, e aí o fato de estar experimentando, né, uma racialidade negra ali, e estar com racialidades negras, a gente já consegue ver um jogo, né, tipo, a gente falou sobre a presença do espelho no polidense, que já é um outro contexto diferente dos contextos clássicos, assim, né, mais embranquiçados e tudo, né. A Janaína falou muito sobre o processo da criação dela, como é que ela pensa a sala de aula como um instrumento de possibilidade criativa, né, e tudo. Falou bastante também sobre de como ela se sente também nesse lugar, né, as inseguranças, as raivas também, a gente falou muito sobre isso, né, como é que a gente organiza a nossa raiva, né, porque a gente também está no mundo sendo afetado por várias questões, como racismo, enfim, né, transfobia, enfim, machismos, várias coisas, e essas coisas também não tem como a gente, ela até falou, né, não tem como a gente não levar essas questões para a sala de aula, né, isso está na nossa sociedade, como é que a gente leva isso como questões políticas e de discussões para a dança também, né, atreladas à dança, né. A Clarissa Costa, que tem uma pesquisa muito massa, muito intrigante, assim, que é a pesquisa com a dança Libras, né, e já tá, e foi muito bom ouvi-la, porque ela já está aí há anos, né, mais de 10 anos nessa pesquisa, e acessando coletividades que a gente nem conhecia, né, coletivos de pessoas com deficiência, que tem na nossa cidade, que, enfim, por questões do capacitismo, aí a gente foi trazendo tantas camadas, né, que passa o nosso fazer em dança e a nossa poética de ensino, assim. Então, a Clarissa foi muito bom também, porque ela já tinha, pelo menos para mim, né, já tinha sido minha professora em outros lugares, e aí eu ouvi um pouco mais, assim, de como que ela começou a pesquisa, né, em que lugar que os medos ainda insistem, né, em estar, mesmo com 10 anos de sala de aula, né, enfim, de estudo, né, e tem muitas coisas que ainda sempre tem muito que se aprender, né, sempre tem muito que se, enfim, o que se aprender mesmo. E aí a gente teve a Mandira, que já traz uma outra pegada, assim, né, que tem uma pegada mais onírica, né, ela falou muito sobre o processo dela com os sonhos, e como é que ela pensa o sonho dentro de uma criação em dança, e o sonho como um estímulo criativo dentro da sala de aula, né, seja para um processo criativo ou para um processo, enfim, um processo de pesquisa, né, então foi muito bom, assim, né, entender um pouco mais dela, como entender um pouco mais da viagem mesmo, de como ela viaja, né, de como ela sonha, de como ela percebe essa relação também com outras estruturas, né, outras coisas que fazem parte do corpo, né, mas que às vezes a gente ignora ou perdeu algumas conexões, né, e ela alimenta essa conexão, né, tanto na criação dela, como tanto na criação dela. Acho que a Débora deu uma caída. Ela caiu, ela vai já retornar. O bom também
nessas entrevistas que a gente fez, a gente perguntava quais eram as coisas importantes, né, para essas professoras, docentes e artistas de se ter na aula delas, né, e cada uma trazia a sua, né, trazia a sua perspectiva de aula, né? Eu lembro que a Patrícia Lopes, uma das coisas que para ela ficou muito gritante no modo dela fazer aula, que ela sentia falta, era justamente da sociedade dentro da escola, né? Porque as escolas, elas têm uns corres, assim, que são muito particulares, né, do ambiente escolar, principalmente na educação básica. E aí ela dizia da sociedade estar mais dentro da escola, né? E também, e aí inclusive, a gente fez uma relação com um texto da Chacriabá, né, sobre a aldeia, que a aldeia é a própria escola, né? A escola é a aldeia. Então, assim, não há uma separação tão nítida, assim, entre escola e aldeia, né? Que a criança, ela aprende na aldeia, né? E aí eu lembro muito disso, que a Patrícia trouxe muito essa certa falta, né, dessa sociedade dentro da escola. Assim, a gente também perguntou qual era o sonho, né, de aula das pessoas, se ela pudesse sonhar, assim, o que ela sonharia, e cada uma trouxe o seu sonho de aula, né, e muitas coisas, assim, têm relação com uma boa estrutura, né, de sala de aula, com os equipamentos necessários, com a sala necessária, outras de não ter o tempo, né, de o tempo poder correr conforme aquele momento está sendo proporcionado, né, então, assim, a gente nota um pouco que há uma certa retirada de um pouco da institucionalização desses processos de ensino, né, seja na questão burocrática, seja na questão de tempo e espaço de sala de aula, seja em várias dessas questões, e ao mesmo tempo de trazer aquilo que também te faz feliz, né? Aquilo que me faz feliz, aquilo que faz feliz a cada docente, como é que a gente leva isso para dentro de uma sala de aula, né? E aí foi super importante encontrar essas mulheres, né? São todas mulheres aqui da cidade de Fortaleza, e aí é muito bom conversar sobre, né, isso, e também foi uma forma da gente também bagunçar um pouco o que a gente trouxe, né, como é que a gente ia borrar e como é que a gente ia ser provocada por essas outras vozes, né, que são diferentes da nossa, porque a gente passou um processo longo, assim, a gente passou uns 2 meses juntas, só a gente, aí depois a gente abriu para conversar com essas pessoas, né? E aí, quando a gente conversa com essas pessoas, elas vão mudando algumas perspectivas, vão nos dando outras perspectivas também, tanto de aula, como de próprio entendimento, assim, das coisas, né? Dos processos. O que, assim, para mim foi muito valioso, né, e ter contato com pessoas que a gente não conhecia, ou então que a gente conhecia intimamente, mas que a gente não conhecia. No caso, eu não conheço a Clarissa dentro de sala de aula, estou conhecendo agora. Então, assim, eram amigas também, né? Pessoas que a gente também tem um afeto. E foi importante também trazer essas pessoas, porque a gente tem afeto, né? Porque a gente está acreditando que a gente está colaborando, né? Para essa produção de conhecimento, para esse mundo, para essa criação de mundo. E aí é muito bom ter pessoas que a gente tem muito afeto próximas também. Total, eu voltei, gente. Eu caí, mas voltei. A gente cai, mas a gente levanta. Não, acho que tu já falou, né, um pouco da Patrícia, mas teve uma coisa também desse processo das entrevistas, que foi o momento que a gente se deslocou, né, tipo, para os territórios também, assim, mesmo estando em praças, né, mesmo, enfim, estando ou virtualmente, né, mas pensando mais nesses deslocamentos, e foi muito bom a gente conhecer, estar mais perto dos territórios, né, entender também como funcionam os territórios, as dinâmicas de cada território, né, enfim, eu acho que esse deslocamento fala também de um entendimento, né, enfim, de que cada território ele funciona de um jeito, né, enfim. E também uma ocupação, né, a gente ocupar um espaço público, a gente
levar a sala de aula para esses lugares, né? Levar a discussão de sala de aula, tirar um pouco esse lugar da sala de aula só, né, tipo, institucional, como tu estava falando antes, né? Mas ele está ali, enfim, essa discussão está em outros lugares. A gente pode passar para a próxima? Olha, eu vou áudio descrever essa. A gente passa para o próximo, né, slide. Nesse slide, ele é o fundo branco. Aí, lá na superior esquerda, né, tem o nosso símbolozinho, Imaginários e Ensinos, né? Que dentro tem o nome, né? Dentro desse nome tem uma mandala toda coloridinha. Aí logo do lado tem o nome da oficina, né? Oficinas, Imaginários e Ensinos e Poéticas Negras. Aí tem a primeira oficina aqui, logo abaixo, né, do lado esquerdo. Aí nessa oficina, né, essa foi a oficina de estudos que ocorreu lá na Casa Solar, né? A Casa Solar é justamente a casa da Débora, né, que é um cantinho de transpassar conhecimentos, né, e tudo mais. Nesse encontro de estudos que nós tivemos, né, foi um encontro com uma diversidade de pessoas, né, da área das artes, né, sejam pessoas docentes, pesquisadoras em danças, ou pessoas que estão pesquisando para se tornar professores, né, ou já professores atuantes. Aí dentro dessas oficinas, né, dentro dessas oficinas que a gente foi se encontrando de estudos, né, e tudo mais, a gente elaborou, né, uma amostra do como é que estava sendo um pouquinho da nossa pesquisa até então, né, para demonstrar ela. Tá saindo eco? Acho que tá saindo eco, tá não? Tá não, né? Aí, durante esses encontros, né, a gente estava justamente para encontrar as pessoas para mostrar um pouquinho da nossa pesquisa, né, e tudo mais. Durante aí, a pesquisa de cada uma, né? A pesquisa de cada uma que nós queríamos mostrar. Aí, durante essas pesquisas, a gente pôde mostrar também, né, um pouquinho do que a gente imaginava assim, enquanto metodologia. E a gente foi percebendo, né, que principalmente as pessoas das artes, elas têm muita dificuldade de encontrar pessoas e que estude as suas próprias culturas, né? Que é a cultura preta, né, que a gente está falando, mais especificamente falando, que a galera sente muito essa vontade de ter esse momento, essas vivências, né? Esses estudos de metodologias voltados para a comunidade preta dentro das nossas instituições de ensino, né? Nas nossas faculdades, nas nossas universidades e tudo mais, que o quão necessário seria, né? De ter pessoas pretas, ter pessoas também que sejam representatividades, né? De trazer as suas próprias artes, trazer suas próprias pesquisas, né? E não só através de um lado da história, né? Mas de outras possibilidades da história, né? Então, durante os encontros, a gente foi percebendo o quão necessário isso era e quão adoecedor essa nossa forma que a gente tem agora de ensino está se tornando, né? Porque justamente que as pessoas estão se descobrindo mais, as pessoas estão se aceitando mais. E quanto mais as pessoas se aceitam, ela vê que o sistema ele tá falho. E se esse sistema tá falho, ele começa a se tornar algo precário, né? E durante esses encontros das oficinas de estudos e tudo mais, nas falas que eram trazidas, abordadas, a gente, pelo menos eu, né, Pietra, Black, percebi muito isso, né? Essa carência nas nossas formas de ensino, né? Que a gente precisa de mais representatividade, a gente precisa de mais pessoas falando sobre nós, né? E quão necessário isso é. É isso também, justamente, que a Débora vem trazendo na sua pesquisa, né? Que às vezes a gente precisa voltar atrás, né? A gente precisa voltar atrás, pegar o que está lá atrás para trazer para o nosso presente, né? E isso foi muito bufo, foi muito assim, ó, um traque, né? Um choque, um babado na nossa cara durante esses encontros. Aí, do lado direito, alguma das meninas tem alguma coisa para falar? Não, pode continuar, né? Aí no lado direito, inferior direito, a gente vai encontrar uma foto no qual a gente está lá no Vila das Artes, né? Essa já foi uma foto mais prática. Ah, gente, voltando aqui uma coisa, né? Na foto anterior, né? Que é a foto lá na Casa Solar, né? Vocês vão poder ver que tem
que tem várias pessoinhas, né? Tem, assim, um conjunto de pessoas, tudo bem coloridinhas e tal. Aí, atrás dessas pessoas, tem lá um slide grandão com a nossa mandalazinha e o nomezinho lá, né? Imaginários em Ensinos, viu? E as bichas estão tudo sorridentes, ó, bonequinhas. E numa outra foto, né, que foi lá na Vila das Artes, que, né, foi essa oficina de formação, né, que foi algo mais prático, né, tá um círculo de gente, tem um círculo de pessoas, aí no meio desse círculo tem uma travesti na ponta do pé, né, ela tá bem coloridinha, assim, com uma calça bem coloridinha e uma blusa pretinha, bonequinha e tal. Durante as oficinas durante a oficina de formação, né, foi quando a gente pôde trazer mais a parte prática, né? Foi quando a gente trouxe o que as pessoas estavam trazendo para a gente, né, nas suas falas e tudo mais, as nossas pesquisas, e cada uma montou a sua forma, né, e a sua própria didática de dar aula. E a gente queria experimentar isso com essas pessoas, né, que foi justamente o que ocorreu lá no Vila das Artes, né? A gente foi como uma forma de experimento mesmo, né? De pegar tudo aquilo que a gente já estava, né, trazendo durante esses meses de pesquisa e colocar de forma prática, e justamente para pessoas que já estudam dança, para pessoas que ou estudam dança ou alguma outra área das artes, mas são das artes, né? São pessoas pesquisadoras ou já atuantes, né? E quando a gente trouxe isso, né, eu acho que uma das coisas que mais me emocionou foi porque, tipo, na primeira aula, né, tinha uma pessoa que era bem mais velha, né, já tinha vivido aí, ó, uma cota de tempo, inclusive já foi professor de uma das pessoas, né, de uma das nossas pesquisadoras e tal. E chegando lá, né, foi muito emocionante ver como ele estava presente, como ele estava escutando, né? Principalmente ele estava escutando a bonequinha aqui, que é bem novinha e tal, né? E ele escutando assim, e com um olhar e com uma atenção, né? De estar anotando também e tal, o que a gente estava trazendo, né? Eu acho que isso foi muito necessário, foi muito, assim, tipo, abrangente, né? Durante essa oficina também, eu pude perceber que, por não ser aquela oficina que a gente traz, né? Não estou dizendo que seja pecado ou que seja errado, mas não de ser só aquela oficina que eu trago, Ana Carla, 35 livros para apresentar, mas também a gente intercalar, né? A gente pegar esses 35 livros, brincar com outras coisinhas e tudo mais, né? Eu acho que isso foi uma outra forma de metodologia, que é uma que a gente não é acostumada, né? Que foi muito necessário também e que algumas outras pessoas puderam aproveitar mais, né? Principalmente a Ritinha, que não necessariamente é das artes, mas ela é das artes, só que ela é de umas artes mais ancestral, né? De uma arte mais popular. E quando ela pega uma arte step que vem lá dos Estados Unidos, assim, ela fica, meu Deus, eu vou me bater aqui, o que é que eu faço? E a forma como eu trouxe, né, que foi uma forma mais pensada por lúdico, né, como se fosse uma forma de cantiga e tudo mais, ela disse que ela conseguiu entender super bem e conseguiu poder aplicar essa dança no corpo também, assim, como se fosse uma brincadeira de criança. Eu acho que isso foi que eu realmente consegui entender o que a gente conversou enquanto metodologia, né, e conseguir aplicar minimamente dentro e durante essa oficina, né? E eu achei que foi, tipo, babado, assim. Alguém tem alguma coisa pra falar? A garganta da gata tá ficando seca, gente. É só em relação à participação da Ritinha, né, que foi uma participação, assim, preciosíssima para a gente. A Ritinha, depois, né, desse encontro, eu me encontrei com ela, né, no lançamento do livro do Thales, e ela, assim, falando com todo mundo, gente, ela espalhava para todo mundo, assim, só, olha, eu fiz uma oficina maravilhosa, tá aqui com a Carla, com a Débora, com a Pietra, com a Gleice, e ela falando das coisas que ela tinha vivenciado ali dentro da oficina, e como aquilo colaborava muito para os processos que ela vive na Livro Livre Curió e na Casa Boa, né, com o clube de leitura, ela dizia assim, eu vou pescar para levar para o
o pescado vai levar lá para o grupo de leitura das mulheres, das crianças e tal. Então, o mais massa é você ver que, por mais que seja um processo de pesquisa, que a gente ali está experimentando coisas, que aquilo faz sentido, entende? E aí é muito bom, porque fez sentido para a Ritinha, fez sentido para a gente, né? Então, assim, é muito bom, no momento que ela experimenta diversas coisas que a gente levou ali, ela consegue fazer a relação com o trabalho dela, né? Com a pesquisa dela, né? Com o fazer dela. E isso é muito bom da gente ver que pelo menos a gente está, assim, sei lá, a gente está construindo aí um caminho bacana. E o mais massas dessas oficinas é porque eram perfis diversos, né? Assim, perfis diversos. E a gente tentou levar a cada dia, a gente fez a elaboração de cada dia, né, para que cada dia ocorresse de forma de composição mesmo, todas as metodologias que tanto a gente tinha pesquisado, como também que a gente tinha experimentado, como a gente tinha ouvido, né, das pessoas, como a gente fez uma composição e trouxe isso lá para a Vila das Artes, assim. Foi um momento foi muito trabalhoso, né? Foi uma semana, mas foi muito bom, assim, é muito bom você se encontrar nesse lugar e você saber que é possível, né? E ver o retorno das pessoas com relação a isso, as mensagens que nos mandam, né? E dizer que aquilo é importante acontecer. Então, é uma justificativa, tem justificativa melhor para uma pesquisa acontecer, as pessoas reconhecendo que aquilo é importante para ser feito. Não, é total, vou só complementar, mas só um tiquinho. Eu estava aqui pensando, né, que a gente, enfim, que a gente começou esse processo também, né, um pouco com os nossos medos também, né, porque uma coisa é a gente primeiro experimentar entre nós, isso já gera uma certa ansiedade também, né, e tal. Mas quando a gente já tinha um tempo de pesquisa, já tinha um monte de coisa, a gente tinha muitos materiais e possibilidades de fazer, né? Só que eu sempre acho que a escolha é um exercício muito trabalhoso, né? Então a gente, desde o processo de escolher o primeiro exercício e o que ia puxar e como que ia se relacionar e como que a gente ia construir essas conexões, tanto do que a gente se propôs uma para a outra, tanto do que também a gente tinha sido afetado pelas entrevistas e agora com as outras professoras, né, negras da cidade, e agora a gente nesse lugar, né, tipo assim, num retorno mesmo, né, e eu acho que a gente fez o exercício de imaginar a sala de aula, assim, de uma forma diferente, sabe? A gente, isso indo desde, não só das leituras que a gente fez, da presença dos livros ali também, das discussões, mas desde o alimento, sabe? Entender a educação, o processo de troca, desde a perspectiva do trocar se alimentando ali. A gente não só estava literalmente se alimentando com uma fruta, com uma coisa assim, mas a gente estava se alimentando de diversas formas, né? Pelo afeto, né? E eu acho que a gente botou, né, uma afetação ali, sabe? Tipo, dentro da nossa sala de aula, assim, tipo, né? Botou, pensou essa relação do cuidado entre nós e das pessoas que estavam chegando. E, enfim, eu acho que a gente lidou com tanta coisa, com imagem, com memória, a gente, tipo, com escaldapé, pedaços de leituras, tipo, desenhos que as pessoas fizeram. Olha o tanto de coisa, assim, a gente falou fotografia, a gente falou tanto de poéticas que a gente, tipo, juntou tudo assim, bora, a gente tem uma semana, vamos fazer tudo que a gente pode fazer aqui, né? E eu acho que
que foi muito rico, assim, né? E misturar mesmo, fazer essa misturada, né? Ouvir as pessoas dizerem assim que a gente e que elas se sentiram de alguma forma não sozinhas dentro dos processos delas também de construir aula, né? De tipo de se sentir também ali representadas de alguma forma, né? E isso tudo baseado em uma narrativa preta, assim, né? Tipo, tudo isso baseado por essa perspectiva preta, negra e tal, que a gente vem fazendo, que é uma coisa que a gente fala muito, que a gente sentiu falta no nosso processo de educação, e agora no processo de se reeducar, a gente se reeduca enquanto educa também, assim, tipo, é muito doido, mas foi muito bom. Então, vamos passar, então, para a próxima. Foi outra ação. Olá a todos, novamente. Vou falar um pouco sobre a Masterclass. Concordo com todas as falas das meninas, né? Eu acho que todo esse processo perpassou por todos. Tanto nós deixamos com essas pessoas, quanto também recebemos delas, né? Um pouco de cada coisa. Vou falar sobre o Masterclass, que foram 3 escolas, aqui em Fortaleza. Na Escola Marieta Guedes, assim também Botelho, na Escola Terezinha Ferreira. Foi uma masterclass muito didática, muito gostosa de se fazer, porque os alunos estavam muito entregues para se fazer também, assim, eles ficaram muito felizes nesse processo, né, porque tivemos muito diálogo, nessa troca de experiência, né, foi recheada de gargalhada, né, acessibilidade, conscientização, né, sobre essas danças negras para eles. Então, foram 3 escolas e 3 encontros muito interessantes com essas turmas, né, e as aulas elas foram construídas para os alunos ter esse olhar diferenciado, né, nessa perspectiva da cultura e da leitura negra em si mesmo, assim, que nós abordamos, né. A aula foi composta, como foi que foi construído, né, foi composta pelo jogo de memória. Nós levamos um jogo de memória, como está aí na imagem, né, que colocamos no chão, e aí esse jogo de memória, cada aluno ia virando as imagens. E nessa virada também tinha os desafios, né? Então, durante esse processo do jogo da memória, tinha os desafios para a gente fazer e realizar com eles, junto com eles. E era muito interessante que quando virava assim, que era um desafio, ele, droga, eu peguei o desafio, não sei o quê, mas no final ficava ótimo, porque todo mundo participava do desafio e todos ficaram super animados. Então, esse processo, né, esse processo foi bem interessante, porque teve a questão do respeito, da autonomia de todos que estavam presentes, né? Então, foi bem legal. Então, a gente virava, e aí se dava desafio, a gente tinha que fazer o desafio que cada uma das pesquisadoras levaram, né? E quando virava que dava o nome, tipo a Amamizane, né? Se dava Amamizane e Amamizane, no jogo da memória, eu falava um pouco sobre a história da Amamizane, se dava da Caterine, a Ana trazia um pouco da história da Caterine, e os desafios que cada um fazia dentro desse processo. Foi bem interessante, assim, essa construção com os meninos, né? E foi lúdico, né? E o mais legal, porque é trazer essa atividade lúdica para ele, né? Que traz um pouco dessa questão da singularidade e pluralidade de cada indivíduo. Quando a gente fez as perguntas nas 3 turmas, quais danças a sua família dança, né? E cada um dizendo que, o forró, a minha mãe dança funk, a minha mãe dança, o meu pai gosta de dançar reggae, o meu pai gosta de dançar. Teve até uma criança que falou da questão do candomblé, né? Que também é uma dança negra, e assim, foi bem interessante esse diálogo com eles, né? Essa adaptação das brincadeiras e dos jogos. E a gente vê a potencialidade, né, de que essas danças negras trouxeram para eles entender, né, quando a Débora trouxe sobre várias danças negras e trouxe o coco, né, que muitos deles não conheciam. Acredito que quase todos deles, nas 3 escolas que passamos, não conheciam o coco como uma dança negra. E, assim, foi bem interessante deixar um pouco disso, dessa história, na cabecinha deles, eles entender que esse processo da dança e da música negra está entrelaçado na gente, né? E uma das coisas muito bonitas também que eu acho foi o retorno dos professores, né? Nos agradecendo, falando que foi uma aula muito dinâmica,
que eles gostaram bastante, que as crianças até hoje estão fazendo essas danças, estão fazendo coisas diferentes na sala de aula. Então, assim, todo esse processo do Masterclass foi bem gratificante, assim, bem gratificante mesmo. E é isso, gente. Gleice, descreve só a slide. Vou descrever. Na parte superior esquerda está a nossa mandala, né, com imaginários em ensino. Logo acima está o nome Masterclass. Abaixo desse nome tem a foto de uma criança de cócara e, tipo, virando, né, o joguinho da memória. E no chão tá com vários os quadradinhos das mandalas que tem as fotos e os desafios, né? E do lado direito está o nome das 3 escolas que nós participamos e passamos por elas, que a primeira foi a escola Marieta Guedes, a segunda foi a Jacinto Botelho e a terceira foi a Terezinha Ferreira Parente. Um dos desafios, assim, da gente para a escola, e para mim, particularmente, era como é que todo esse nosso estudo, como é que a gente transformava isso numa aula para crianças de 11 a 13 anos, né, crianças da escola municipal, de 11 a 13 anos, que eram aquelas crianças que estavam na 6ª, 7ª ou 8ª série, como é que a gente fazia isso e como é que a gente trazia todas as coisas da pesquisa, né? E aí a gente percebe que essa transformação, e aí a gente entende o plano de aula, né? Como é que é um plano de aula para oficina para determinado público, como é um plano de aula para uma oficina para outro público, e como é um plano de aula, né? Que inclusive tem que estar alinhado com o BNCC, né, com a Base Nacional Curricular Comum, tem que estar alinhado com ela, e aí como é que você faz um plano de aula, né, também nesse sentido. E aí, ao mesmo tempo, de uma forma que as crianças também se interessem por aquilo, né? Que não seja só a questão que seja a ludicidade com a rigorosidade também, com o rigor, né? Com o rigor da pesquisa, com o rigor das informações. A gente estava levando assuntos importantes também, porque junto, lógico que a gente de alguma forma ia pensar no racismo, de alguma forma a gente ia pensar numa sankofa, né, então a gente ia trazer, a gente trouxe várias informações, né, para essas crianças, e ao mesmo tempo o desafio, porque as escolas municipais, elas têm um problema de estrutura arquitetônica, né, elas têm ela tem umas questões assim, é um lugar que não é fácil de dar aula, é totalmente diferente de um estudo de dança ou de um outro lugar, né? E as crianças estão ali com a energia a mil também. Elas estão com energia a mil, elas estão querendo fazer coisas, elas estão, né, querendo se espalhar, e aí, inclusive, essa experiência para a gente dentro da escola, né? Eu, pelo menos, eu tinha tido uma experiência dentro de escola, mas, assim, uma coisa de 3 dias, né? E aí você passa mais 3 dias. Então, foi uma experiência que tinha horas, meu Deus, como é que aguenta? É muita gente, é muita zoada, é muita energia, é muita coisa, e, ao mesmo tempo, você vê como é que você pode, o maior desafio que ainda hoje eu penso é como é que você pode alinhar, né, como é que você pode compor essa energia dessas crianças, né, a estrutura da escola, né, a estrutura arquitetônica e ausência também de algumas coisas, e com o que te atravessa, né, com o que você acha que é importante estar dentro da sala de aula. E para mim, essa experiência foi super rica. Vai, Pietra. Esqueceu, foi? Eu esqueci, mas eu fui a mais querida. Foi, injustamente, foi. Eu não sei se só por trazer o step e tudo mais, né? Mas, assim, eu vi que as crianças gostaram muito do step, né? Elas ficaram muito vibradas. Eu fui a tia favorita, vamos logo dizer. Depois que eu saí da aula, ficou todo mundo, tia, e me dava um abraço. Ó. Durante essas vivências, né, com as crianças e tudo mais, eu voltei assim, né? Voltei às minhas aulas, no qual, quando eu dava aula aqui, né, na ONG que tem aqui perto de casa, né? Que é uma instituição que trabalha com crianças e adolescentes.
perdão, desculpa, que é uma instituição que trabalha com crianças e adolescentes, né? Então, tipo, crianças e adolescentes, assim, sempre foi meu xodó para dar aula, né? Eu gosto muito, eu consigo tanto tirar de tempo, como eu consigo ensinar muita coisa, né? Tipo, é sempre transformador, né, essa vivência assim que eu tenho com crianças, né, principalmente de outras instituições, né, de instituições carentes para dentro dos bairros da favela ou nas próprias escolas de favela, né? Que as crianças elas têm um desejo muito grande de aprender e elas sempre querem lá estar com algo novo e elas têm muita energia, gente, elas são muito elétricas, né? Elas têm um pique ali para dar e para vender, né? Então, tipo, trabalhar com essas crianças é muito gratificante, né? E poder brincar também, né? Eu não sei se é porque eu tenho esse jeito assim mais brincalhão, né? Que eu atraio muito as crianças, né? Mas tipo, durante os steps, assim, né? Até para me respeitar, né? Na hora que eu nem precisava falar assim, gente, cala a boca. A tia não precisava falar isso. A tia era só, gente, vamos agora. Tava todo mundo, vai, 7, 8. Já preparado para começar, assim, ó. E era tipo, vai, tia, repete, vai, tia, repete. Né? Eu acho que essa vivência, né? Além de me dar uma nostalgia, né? De lembrar quando eu dava aula nessa instituição, como é muito gratificante, né? Ver que a minha pesquisa para esse público também, né? É bem chamativo, né? É bem interessante. E é isso que eu tinha para falar, bicha, porque eu esqueci o resto, eu tenho que falar devagar, porque tem a legenda. Tudo. Vai, Gleice. Pietro, só para dizer, a senhora é confuseira, viu? Fazendo confusão, cara, aqui no vídeo. Mas é isso, é verdade. Os meninos amaram demais a senhora mesmo. Mas queria dizer a importância da música de Niná, da Débora, em todos os três. Foram essencial e importantíssimo para esses encontros. Era a hora que o menino se aquietava, mulher. Eu ia falar sobre que eu fiquei muito afetada mesmo pela questão do estímulo, né, do corpo, assim, né, e a gente até eu conversei acho que um pouco mais com a Carla sobre a diferença das idades, né, de uma turma para outra, de uma escola para outra, né, e enfim, tô aqui com a minha cabeça cheia de coisas, mas vou tentar organizar. Tanto essa questão de uma consciência racial muito cedo, que eu fiquei impressionada, assim, no sentido positivo mesmo, né, de perceber que as crianças hoje, elas estão com um letramento racial cada vez mais cedo. Isso é uma coisa que não aconteceu com a gente, assim, talvez com a Pietra mais cedo, porque a Pietra é mais jovem, mas eu já estou indo para os meus 30, então, né, a juventude, esse é meu último ano de jovem, gente. Mas fiquei pensando muito sobre isso, né, que com 11, 10 anos, eu particularmente não tinha consciência do que era racismo, né, sentia isso no corpo, obviamente, o meu corpo respondia a essas questões, mas não tinha consciência sobre o que de fato estava acontecendo. Então, a gente jogar perguntas e essas crianças conseguirem elaborar com argumento, com, sabe, tipo, com certezas. Não entrou, porque a Carla lançou a pergunta, né? Por que a companhia da Catherine Dunham não entrou no hotel, né, e tal, e eles já sacarem que tinha uma relação com racismo ali, né, e lançarem perguntas para a gente e tal. Fiquei muito afetada com isso, assim. Fiquei também pensando em como é muita energia corporal ali, né, tipo, na infância, e que ao perceber esse deslocamento para a adolescência, isso vai começando a se modificar. São muitas mudanças, né, nesse processo, assim, né, tipo, de idade também, mas eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu fiquei pensando que teve, já no final, assim, né, eu peguei duas crianças que estavam ali, a gente já estava indo para os finalmente, só esperando para liberá-los, e tinha duas crianças tentando botar o dedo na tomada. E de início, eu olhei, eu falei, o que é que vocês estão fazendo? E aí um já fez assim, nada não, tinha nada não sei o que, já saiu, né?
E aí eu falei, não, volte aqui, porque ele já foi, assim, se fazendo de doido, né? Já foi, assim, tipo, indo pro outro lado. Eu, volte aqui, não sei o que era que vocês estavam fazendo. Aí ele, não, a gente queria levar só um choquezinho. Ó isso que ele falou. E aí eu falei assim, aí na hora, óbvio, eu fiquei preocupada, né? Eu falei assim, gente, vocês sabem que isso é muito perigoso. Aí fui, enfim, contar e tal. Vocês sabem que tem choques que gruda a pessoa e aí você não consegue tirar a mão? É muito perigoso e tal, tal, tal. Só que à noite, depois, quando eu cheguei e fiquei pensando sobre isso, a gente discutir, conversando com meu companheiro, eu pensei assim, na verdade, essas crianças, elas estavam buscando um estímulo corporal. Não é, assim, não tô querendo romantizar a coisa, sabe? Mas assim, é tanta energia que, literalmente, eles estavam querendo sentir uma energia externa naquele corpo, sentir um negócio que remexesse aquele corpo, assim. E a minha maior dificuldade, eu tô falando sobre corpo, porque eu acho que dos meus maiores desafios dentro do nosso processo foi pensar sempre como esses estudos podem ser transformados para a experiência de corpo. Como é que esses estudos podem ser transformados para uma experiência, para um estímulo corporal? Então, a gente pensou, né, ali, claro, para a Sankofa, tipo, para as crianças, como é pesquisar esse movimento de volta no corpo, né? Como é pesquisar um movimento de curva, né? Tipo, claro que são camadas diferentes que se experimenta ali, mas ainda assim é uma experiência de corpo, né? E aí essa experiência, eu saio, a gente está perto de finalizar o nosso projeto, mas uma das coisas que eu mais fico afetada, né? Como é que a gente, e pensando assim, como é que, a partir de agora, porque para mim, eu saio totalmente transformada na nossa pesquisa, assim, tipo, não sinto que não dou aula mais da mesma forma de antes, sinto que tem outras questões, sinto que tem outras formas de pensar a aula agora, mas não perdendo isso de vista, né? Como é que esses estudos de leituras, que também é uma experiência de corpo, mas eu estou falando dessa relação do estímulo do movimento mesmo, assim, sabe? Da relação de corpo do se mover, literalmente, assim, né? De experimentar esses conceitos, de experimentar as coisas que a gente vinha estudando no corpo. Porque quando a gente experimenta a Alma Misânia, a gente sente no corpo a imagem da imortalidade, que é que é um desafio enorme, né? E, tipo assim, enfim, quando a gente experimenta no corpo, outras questões chegam, né? Enfim, gente, sou faladeira, mas eu vou parar. Mas é só isso mesmo, assim. Eu saio, de fato, pensando sobre esses estímulos, que às vezes na infância a gente não entende o que a gente está indo, aonde a gente está indo buscar esses estímulos, mas que, na verdade, é mais uma inquietação, frivião, um menino tudo com frivião, atrás de estímulo corporal, assim. Então, isso é uma questão que eu queria colocar. Mais alguém quer fazer alguma contribuição? Então, assim, essas são as fases, né, as principais fases dessa pesquisa, desse projeto de pesquisa, e a gente está finalizando. Eu vou passar aqui para o próximo slide, só para dizer o que falta, né, desse projeto. Esse vídeo de abertura do processo de pesquisa, que é compartilhar com vocês sobre essas fases, né, essas etapas que a gente vivenciou, experimentou, e a próxima e última ação é a roda de conversa, que vai acontecer no final de março, né, ali na praia de Iracema. A gente ainda vai fazer todo o processo de divulgação e etc. E essas são as últimas ações, assim. E aí, querendo aproveitar, né, no último slide, esse último slide, gente, ele tem um fundo laranja, certo? E ele é um slide que tem escrito agradecimentos. E aí a gente quer agradecer a Casa Solar por nos receber, a Vila das Artes, a Biblioteca do Louro Barreira, a Tayana Tavares, a Janaína Bento, a Clarice Costa, a Mandira, a Patrícia Lopes, a BH, a Natália Almada, a Geisa, as direções e coordenações das escolas participantes do município de Fortaleza, ao Joca, ao Sansão, ao Pablo e a Janaína Bento.
Então, a gente quer agradecer a colaboração direta ou indireta dessas pessoas e dessas instituições. Pronto, então, para finalizar, queremos também agradecer a todos vocês que ouvirem, verem essa divulgação de pesquisa, dizer também que eu estou muito feliz, assim, porque a gente acabou a gente amalgamou ainda mais as nossas amizades, né, e nossos afetos por essas pessoas maravilhosas com quem, assim, eu tive o prazer de trabalhar, de discutir, de xingar também, que eu esculhambava também, brincadeira, de compartilhar, né, as nossas vidas e essa nossa experiência de pesquisa, assim. E saber que cada uma é importante para mim, né? É importante para mim, foi importante também para os meus processos de pensamento, e que essa pesquisa, a produção de conhecimento dela, ela não é só de conteúdo, né? Ela não é só uma questão de conteúdo, ela é de convivência, né? Ela é de vivência, ela é de ter outras perspectivas, né? Outros pontos de entendimento da própria vida, assim. E por isso que é muito bom ficar nessa energia coletiva, né? Nessa energia coletiva, e que eu me senti também abraçada por vocês. Quero dizer que me senti também acolhida por vocês, assim. E para mim foi muito especial, e a gente também parecendo uma coisa de finalização de pesquisa, mas é isso mesmo, é um projeto, então ele inicia e finaliza, e vamos ver o que vai acontecer no futuro, né, com a gente. Alguém quer falar? Gratidão! Vocês são pessoas incríveis, né? E é isso, gratidão. Vamos continuar aí nessa pesquisa, né? Vamos continuar amadurecendo, né? Vamos continuar nos questionando, né? Porque é assim que a gente vai crescer, amadurecer e sobreviver, né? Que é isso. Resistir para sobreviver. Vai, Gleice, mulher, fala. Ai, Pedro, não te aguento. É só para agradecer também, foi muito bom, né, esse momento que nós tivemos juntos, vários momentos, vários meses juntos, vários meses de diálogo e de briga também, e de disse no disse, e isso é importante, porque é uma construção de nós mesmos o tempo todo, né, nós quatro nos perpassamos o tempo todo, e isso foi muito importante para essa pesquisa, né, em si. Gratidão a todas as três mulheres. Obrigada também, eu já estou com vontade de chorar aqui, meu povo, Maria. Mas, enfim, vou chorar depois que desligar a gravação. Mas, enfim, agradecer mesmo. Mentira, eu já quero chorar agora. Agradecer, porque acho que é muito importante a gente estar aqui juntas, e acho que a gente viveu coisas muito, muito bonitas, assim, enfim, as questões de convivência, de arranhões que tiveram foi muito pequeno em comparação às coisas grandiosas que a gente viveu juntas, assim. E é isso, então eu só tenho que agradecer, eu saio aprendendo demais com cada uma de vocês, pensando sobre mim, pensando sobre nós e pensando sobre o mundo, assim. Pronto, né, gente? Tchau, 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 tchau. Finalizamos aqui. Vamos parar a gravação e aí a gente se encontra por aí.